E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Matheus e vou dar abertura aqui a um trabalho bem legal que é de videoaulas que eu vou disponibilizar para vocês. E ao longo aqui das nossas postagens, vou abordar diversos temas, tá? Começando por um que eu escolhi ao acaso, que é o tema de conjuntos, tá? Essa videoaula é focada para a galera aí do ensino médio e para vestibulantes e tudo mais, mas você é uma pessoa que quer aprender matemática, uma pessoa que está no Fundamental 2 e está vendo também, pode ser interessante você assistir. E sempre que sobrar alguma dúvida, aí no final do vídeo vou deixar um endereço de e-mail para você destinar qualquer questionamento e a gente continuar esse papo. Perfeito? Esse tema conjuntos vai precisar de uma sequência de aulas, tá? Até para não ficar uma aula muito grande. Então vou dividindo em pequenas aulinhas. Nessa a gente vai falar sobre a definição de conjuntos, tá? Vamos tentar definir conjuntos e nós vamos tentar representar formas de representação. Tô olhando aqui pro lado que eu separei uma colinha aqui para não perder nenhum ponto, tá? É, Sobre a teoria dos conjuntos, nós temos que ter uma sacada inicial que na teoria a gente tem dois elementos primitivos aí que não tem uma definição, tá? Que é o elemento e o conjunto, né? Esses dois conceitos a gente não tem uma definição clara, tá? E aí eu vou dar uma definida mais genérica aqui, de uma forma que dê para vocês sacarem do que eu estou falando. Lembrando que não é uma definição matemática, mas é uma definição boa para gente conseguir entender do que a gente está falando, tá? Então, um conjunto, na verdade, ele pode ser uma coleção, tá? Então, aqui vamos deixar essa definição como a nossa inicial. Então, vamos só entender, né? Essa definição, por mais que não seja matemática. Uma coleção, quando você teve aí na sua infância, você que está me ouvindo, aí me vendo, uma coleção ele tinha que ter alguma regra, né? Então, exemplo, uma coleção de bolinha de gude nada mais é uma, do que um grupo de bolinhas de gude. Então, a regra para pertencer a este grupo é ser uma bolinha de gude, né? Quando você pensa aí no conjunto de alunos de uma sala de aula, a regra é ser aluno daquela sala de aula. Né? Quando eu penso no grupo de pessoas no planeta Terra, a regra é ser uma pessoa e estar no planeta Terra. Né? E aí, desse jeito, eu consigo restringir aos elementos que eu estou falando. Então, quando eu falo a palavra elemento, é cada coisa que integra o meu conjunto, tá? Cada partinha do meu conjunto. Né? Então, um exemplo, o conjunto de pessoas que está no planeta Terra agora, eu, Matheus, faço parte desse conjunto, né? Eu sou um elemento do conjunto pessoas no planeta Terra. Se eu tiver lá um astronauta na estação espacial, ele só vai fazer parte do conjunto de pessoas. Quando eu restringo ao grupo de pessoas no planeta Terra, eu estou excluindo ele não está respondendo toda a minha regra. Eu acho que ficou claro aí essa definição, tá? Mais uma vez, ela não é uma definição formal, mas ela é uma definição suficiente para a gente entender do que a gente está falando, tá bom? É, e também por uma questão de organização, até nós vamos sempre escrever o conjunto com letras maiúsculas, tá? Então, nosso conjunto pode ser Azão, Bzão, Czão, para conjuntos, tá? Então, deixa eu colocar aqui, só para a gente não se perder. Para conjuntos. E a gente vai usar geralmente letras pequenas, tá? Ou minúsculas. Azinho, Bzinho, Czinho. Para elementos. Eu ganhei aqui uma mesa digitalizadora, ainda estou me adaptando a ela, como utilizar. Mas treinei bastante antes, já está bem melhor do que estava antes. Mas enfim, voltando à nossa aula. Quando a gente fala dessa notação, galera, é mais por ser usual, tá? Quando você pegar um livro sobre teoria dos conjuntos, ou livro didático aí que sua escola está adotando, ou que adotou,
etc., vai estar assim, Azão, Bzão, Czão, Dzão, né, maiúsculos, para conjuntos, e Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, aí os minúsculos, para os elementos, tá? Se você denominar na tua conta aí e deixar bem especificado isso bem claro, não vai estar errado se você fizer diferente, tá? Nossa, professor, eu quero usar a letra grega. Pode, tá? Só não vai estar dentro do padrão, né? Só você vai estar utilizando assim. Então, até por uma questão didática, eu vou adotar esse sistema a partir de agora, tá? Mas claro que às vezes na minha conta eu adoto outra coisa ali no meu papel. Isso não tá errado de cara, tá? O que você não pode misturar. Se você definir que é o contrário, por exemplo, né? O Azinho, Bzinho, Czinho para os conjuntos, e depois na conta você inverte, aí sim tá errado, tá? Então vamos adotar essa definição. E agora a gente tem mais um problema, né? Porque assim, dado um conjunto, eu preciso ter uma forma boa de representá-lo, tá? Assim, de eu poder escrever ali ou com palavras ou com linguagem matemática, de uma forma simples, o que eu estou querendo falar, né? De um jeito formal até, né? Isso que eu quero dizer. De uma forma não só simples, mas também formal, onde qualquer pessoa entenda, né? Isso também é um fator interessante na linguagem matemática. Como eu estou formalizando, uma pessoa aqui no Brasil, uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa no Japão, batendo o olho ali, como a gente está colocando em símbolos, né, na linguagem matemática de fato, a pessoa vai conseguir entender. Perfeito? Então nós temos três formas básicas aí para a gente representar, tá? Esse cara. Então vou passar aqui uma linha. Então a primeira a gente vai chamar de forma tabular. Forma tabular. Beleza? O que seria essa forma tabular? Ups, foi pro lado demais. O que seria essa forma tabular, galera? A forma tabular nada mais é do que eu descrever os meus elementos desse conjunto, elemento por elemento. Então vamos dar um exemplo aqui, um conjunto A, que vai ser as letras do meu nome Matheus, tá? Então vamos lá. Coloquei meu azão igual abrir chaves. Então, coisa legal aqui da forma tabular é que todos os elementos do meu conjunto estarão entre chaves, tá? E vou escrever aqui M A T H E U S. Perfeito, ó. Nossa, Matheus, que legal aí que você representou, mas tem uma dúvida, e se tiver letra repetida, porque, pô, você pegou um nome aí fácil, né? Tem letra que. Não tem nenhuma letra que se repete. Então vamos fazer um conjunto aqui das letras com nome com letras que se repetem, né? Então, um exemplo, o conjunto de letras do nome Maria. Maria, você vai ter um A que repete. Vamos lá. M, A, R, I. Nossa, mas não repito A no final? Não. Um conjunto eu nunca vou colocar elementos que se repetem, tá? Se é o mesmo elemento, eu usei ele duas vezes para escrever o nome Maria, mas o conjunto de letras do nome Maria acaba aí, M-A-R-I, beleza? E aí, inclusive, você pode às vezes ter duas palavras, dois nomes que você consegue escrever com o mesmo conjunto de letras. Por exemplo, o nome André e Andrea, né? Porque o A de Andrea repete. Então você vai ter o mesmo conjunto, né? A não ser que fosse André e A, né? Mas se fosse só Andrea, você teria o mesmo conjunto de letras. Outra coisa legal de você precisar na forma tabular vai ser, por exemplo, as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Também, né, os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Então, ali tudo que você consegue representar de forma rápida os elementos, às vezes vale a pena a gente optar pela forma tabular mesmo. Coloco lá, escrevo elemento por elemento, um vírgula outro, vírgula outro, e já resolve. Vamos só colocar uma observaçãozinha aqui, que é quando eu for escrever números com vírgula, tá? Então, um exemplo aqui, nosso conjunto C, se fosse algo do tipo 0,1,
Aí eu vou separar por ponto e vírgula a partir de agora. Olha que legal. Por quê? Porque senão eu confundiria a vírgula do 0,1 com a vírgula que estava separando os elementos. E precisa ficar bem claro o que é elemento, separado um do outro, né? Bem claro, assim. Tá? E aqui, galera, é simples até eu saber o número de elementos, né? Então vamos usar uma, uma forma matemática de escrever, né? Então, o número de elementos do conjunto A. Boa. Só contar aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pô, meu nome aqui tem 7 letras. Então, eu vou aqui e escrevo. Tem 7. Qual o número de elementos do conjunto B, né? Ah, o nome Maria tem 5 letras, Matheus. Tudo bem. Mas a quantidade de elementos do conjunto B é 4, ó. Não se confunde com isso. O vestibular adora esse tipo de pergunta, onde a gente se confunde na parte bem simples aqui, ó. Número de elementos do conjunto C. Só contar aqui de novo, ó. 1, 2, 3. 3 elementos. Só isso. Perfeito? Então, essa aqui é a nossa representação da forma tabular, tá? Forma tabular, ou representação tabular. Vamos dar continuidade aqui. Depois eu vou ver se consigo disponibilizar esse PDF na nossa descrição aqui do vídeo, tá? Outra forma que eu vou ter aqui para representar é o diagrama de Venn. Então, vamos por aqui. Diagrama de Venn. Dá para ver que eu estou brigando ainda com a mesa, né? O que é interessante aqui nesse diagrama, tá? Todo mundo já viu esse diagrama em algum momento da vida. Principalmente lá no ensino médio, mesmo deve ter esbarrado com ele. Mas qualquer pessoa que fez algum curso que permeia exatas já usou esse diagrama alguma vez e às vezes nem sabia que era o nome do diagrama, tá? Então, qual é a ideia? Eu vou ter aqui uma curva fechada que não passa por ela mesma, tá? E aí aqui eu vou, por exemplo, fazer de novo o meu conjunto A, tá? Deixa eu deixar aqui conjunto A, ó, que eram as letras do nome Matheus, né? Todo mundo tá lembrado disso? Então eu coloco aqui dentro, ó, M, A, T, H, E, U, S. Perfeito? E aí eu posso fazer também aqui o conjunto das letras do nome Maria. Vou fazer aqui de outra cor, fazer de vermelho, que era o nosso conjunto B. Tá? Uma curva aqui que não passa por ela mesma. Vou voltar aqui para a cor preta. Beleza? Aqui eu tenho M, A, R, I e acabou, né? Não precisamos colocar o A de novo, como vimos. Dentro da minha repetição de conjuntos, eu não repito as letras. O que é muito legal do nosso diagrama de Venn aqui, galera, é que eu posso simplesmente fazer os conjuntos com a interseção deles, né? Então, o que seria isso, o professor? Então, depois a gente vai até escrever isso de uma forma mais clara, mas já dando um spoiler é que eu consigo escrever aqui, ó. Ó que legal. Então aqui é o conjunto B. Deixa eu colocar lá o conjunto A que eu esqueci. Então os mesmos conjuntos, estou reutilizando os mesmos conjuntos. O que é legal aqui? É que eu tenho letras que se repetem no nome Mateus e Maria, né? Então eu posso colocar aqui meu M, aqui meu A, perfeito? Aí os que não estão nos dois, vou colocar aqui, ó. T, H, E, U, S. E aqui o R e o I, perfeito? Olha que interessante. Dentro do meu conjunto A, aqui das letras do nome Mateus, ainda tem as 7 letras. O meu conjunto
das letras do nome Maria, contém das minhas 4 letras, e tá tudo fechado, tá? Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor, né? Vou explicar com mais calma aqui os tipos de conjuntos, né? Quando tem elementos iguais ou não. Por enquanto a gente está só definindo as nossas representações, tá? E a última representação, bastante interessante, vai ser a nossa representação por propriedade. Então, deixa eu escrever aqui só representação por propriedade. É, eu gosto de ressaltar o que significa essa palavra aqui, né? Eu acho uma palavra bastante interessante. Né? Propriedade. Quando a gente fala de uma coisa que é uma propriedade, é uma coisa que é própria, né? Ou seja, que só aquilo tem, que não dá para eu confundir. Um exemplo bem claro é que quando a gente fala de propriedade, às vezes é uma casa, um apartamento que alguém tenha. Aquilo é uma propriedade dela, uma coisa que ela possui. Não dá para confundir como aquilo sendo de outra pessoa. Né? Ou às vezes um carro, enfim, uma propriedade, algo próprio. Né? E como é que vai funcionar isso? Mesma ideia. A gente vai colocar aqui o nosso conjunto A. Vamos definir de novo o nosso conjunto A das letras do nome Mateus. Tá? Vou colocar aqui X tal que. X é uma letra do nome Mateus. Nossa, professor, mas assim é a pior definição possível que eu já vi. Claro, né? Para esse exemplo, é uma das três é a pior que tem. Agora, se eu te falar para representar todos os números pares de 0 a 100, puxa, bem difícil se eu fosse. Vamos definir aqui um conjunto D, né? Dos pares entre 0 e 100. Poxa, se eu for escrever um por um, posso colocar 2, 4, 6, 8. Fica bem chato, mas eu posso colocar aqui, ó. X tá o quê? X é par, olha só, e 0 é menor que x, que é menor que 100. Pronto, defini o meu conjunto bem definido, mais simples do que escrever os números entre 2 e 100. Né? No caso, entre 2 e 98, né? Porque eu não estou incluindo nem o 0 nem o 100. Eu espero que tenha ficado claro aqui, né? Tudo que a gente passou, só voltando aqui, né? Conjuntos é uma coleção. Vamos usar letras maiúsculas para conjuntos, letras minúsculas para elementos. Né? Temos a forma tabular, onde eu vou descrever elemento por elemento do meu conjunto. Até falei aqui sobre o número de elementos de cada um. Né? Diagrama de Venn, onde eu vou colocar dentro de uma curva aqui, né? Falando de um jeito mais esdrúxulo, dentro de uma bola. Tá? E aí consigo até desenhar uma certa interseção, né? Quando eu tenho, nos meus elementos, nos meus conjuntos, eu tenho elementos iguais. Né? E aí quando eu tenho uma propriedade, que é algo que só os elementos do meu conjunto podem responder. Não dá para eu ter dúvida, né? O exemplo W faz parte do conjunto A? Certamente não faz parte. Né? Por quê? Porque eu sei que o nome Mateus não tem a letra W não tem no nome Mateus, né? Então é bem simples ali de eu matar isso de cara. Galera, espero que vocês tenham gostado aí, quem assistiu, tá? Se possível, dê aí o seu like nesse vídeo, faz um comentário, vamos ajudar esse canal a crescer, já que a gente está divulgando matemática, ajudando as pessoas a darem bem aí nessa matéria que muita gente tem dificuldade, tá? Compartilha com seus amigos e me dê feedback, tá? Fiquei de passar o e-mail para vocês, né? Um e-mail para contato aqui. Vou deixar aqui, mas vou deixar também nos comentários do vídeo. Então é só você colocar lá. Prof de matemática @gmail.com.
Perfeito? Prometo responder assim o mais rápido que der, tá? Pode me dar sua dúvida, sua sugestão, aquilo que você tiver interesse em falar comigo, tá? E no mais, é isso. Continue vendo as próximas aulas. Juro que vai ser interessante até o final. Abraço. Tchau, tchau.